Paulo está classificado, vai pela segunda vez em sua história a decisão da Copa do Brasil. 3-2 no placar agregado contra o rival Corinthians. A gente começa o tema ouvindo um pedaço das entrevistas logo depois do jogo, logo depois da classificação tricolor no Morumbi. Fala Dorival Júnior, fala Vanderlei Luxemburgo. Um resultado que não acontecia desde 2000, uma final de Copa do Brasil. Para um clube do tamanho de São Paulo, era uma lacuna aberta. E eu acho que esse momento ele tem que ser valorizado, ele tem que ser reconhecido e enaltecido, muito em razão da participação do torcedor, daquilo que eles fizeram, merecimento total para eles, e aquilo que a equipe realizou dentro de campo, se entregando do primeiro ao último minuto, buscando o gol com muita insistência, fazendo por merecer esse momento. Eu fico muito feliz de estar à frente de uma equipe tão vibrante, uma equipe tão guerreira, e uma equipe que, em momento nenhum do jogo, se esconde, desaparece. Com relação ao Lucas, eu acho que é um jogador que vem a ser muito importante nesse momento. Características que nós não tínhamos até então na nossa equipe. Ele pode atuar pelo lado, por dentro, como homem de centro, como principal atacante, pelo lado esquerdo, enfim. Eu não vejo problemas nenhum. O importante é a doação que ele tá mostrando, a intensidade que ele imprime e a qualidade das jogadas que ele proporciona. Com tudo isso, ele faz com que todos à sua volta cresçam. E o que essa equipe vem entregando em termos de dedicação, de comprometimento, é uma coisa que impressiona todos nós. O São Paulo estava a 200, nós estávamos a 20. Eu não tem nenhum problema falar isso, não, porque não é passar a responsabilidade, é um jogo de decisão. Você tem que ver, o São Paulo jogou com uma intensidade forte e nós não conseguimos sair jogando e dar intensidade, uma marcação mais encaixada. A estratégia que eu criei era sabendo que o São Paulo ia vir para cima da gente, né? Então tornei um time mais marcador, mas com saída, só que nós não conseguimos sair. Para mim a diferença foi do jogo, não o Wesley. Me permite, né? Você está citando o Hélio. A diferença foi que o São Paulo jogou a 200 por hora no primeiro tempo, nós corremos a 20. Eles correram a 200, nós corremos a 20 no jogo de decisão. A intensidade do São Paulo foi totalmente diferente da nossa no primeiro tempo. Então, essa fez a diferença. Então, aquilo que eu pretendia, levar o jogo para o segundo tempo, para poder expor o São Paulo, os contra-ataques nossos, aí você sai perdendo 2-0, mudou. Nós é que ficamos expostos ao contra-ataque, mas o segundo tempo foi totalmente diferente. Nós tivemos até possibilidades, um domínio a partir dos 25 minutos, 25 minutos, normal que o São Paulo se retraiu um pouco mais, e nós fomos um pouco mais para frente, conseguimos algumas situações, mas aí jogar só um tempo numa decisão é muito pouco. Pois é, mas eu acho importante a gente começar pelo lado classificado, né? Para depois ir para o lado desclassificado. O São Paulo se classificou, mas o Corinthians tem feito isso muitas vezes. O Corinthians tem jogado um tempo dos seus jogos, e o domingo passado mostrou isso também, ponto. Mas o São Paulo que jogou os dois tempos hoje, fez principalmente um primeiro tempo de encher os olhos. Corinthians à parte. O Corinthians com seus problemas não é problema do São Paulo. A boa notícia para a torcida do São Paulo. Primeira coisa, eu acho que dá para entender o que o Luxemburgo diz, eu concordo com ele, só que ele atacou a consequência, não falou sobre a causa. Óbvio. Então eu vou falar primeiro sobre o São Paulo, para depois a gente entrar na causa. Hoje em dia o Morumbi, como aconteceu com muitas torcidas que viveram jejuns de grandes títulos, torcidas de times que nasceram para ganhar, e eu estou falando dos principais times do futebol brasileiro, a torcida do São Paulo hoje sente a dor da falta de um título grande. E quando você vai ao Morumbi, principalmente nos jogos de mata-mata, o Morumbi transborda intensidade. O Morumbi é um estádio extremamente barulhento, popular, né? E isso se reflete no comportamento dos jogadores dentro de campo. Mas isso só é possível porque se os jogadores correrem de maneira desconexa, não funciona. Porque o time é bem treinado, porque chegou um técnico ali, pegou o que o Rogério fazia, agregou o jogo por dentro e tal, e você viu hoje uma atuação muito parecida, para não dizer que foi no mesmo nível da atuação que o São Paulo teve contra o São Lourenço, que se defende melhor que o Corinthians e ataca em nível pior que o Corinthians. Porém, hoje o São Paulo tinha em campo um jogador que faz a diferença, que o São Paulo não tinha contra o São Lourenço, o Lucas. Então você agregou qualidade, um jogador com identificação com o clube, que, pelo menos segundo o noticiário, a família não queria que voltasse ao Brasil e veio passar pelo menos esse semestre no São Paulo exatamente para esses jogos. E aí, quando ele tem uma atuação como essa, a contratação está quase paga. Está quase paga a contratação, porque é um jogo histórico. O São Paulo chega à decisão da Copa do Brasil, depois de eliminar o Palmeiras, que é o melhor time do estado. O Palmeiras é melhor que o São Paulo. E eliminar o Corinthians, que é, para a maioria dos São Paulinos, o seu principal rival. E uma pedra no sapato na história do clube, porque ali tem uma coisa que tem muito a ver com a mística. Eu acredito nisso no futebol. Por algum motivo, o São Paulo muitas vezes dificulta o Palmeiras dificulta o Corinthians e o Corinthians dificulta a vida do São Paulo. Se o São Paulo tem um outro adversário,
provavelmente o São Paulo teria resolvido o jogo em 20, 25 minutos do segundo tempo, tava 4-0 ali, o jogo tava acabado. Só que aí o São Paulo, no final do jogo, recua, perde força física, o Dorival mexe dos lados, onde o São Paulo marcava com muita força, com o Ayrton, o Nestor, os jogadores que entram, o Juan e o Michel não conseguem marcar, o Corinthians mexe, e aí o Luxemburgo, que tinha uma escalação medrosa para enfrentar o São Paulo, medrosa, porque daí vou usar o contra-ataque. Contra-ataque com o Yuri Alberto e Renato Augusto. Renato Augusto é o jogador para fazer o lançamento para o contra-ataque. Quem é o jogador que ia ser acionador contra-ataque? O Watson? Não, o Watson não estava marcado. Sem o Wesley, né? Sem o Wesley. Ou seja, a verdade é a vitória do time corajoso contra um time com uma opção de ideia de jogo medrosa, que é Dorival versus Luxemburgo. A vitória do time guerreiro, que transborda dentro de campo aquilo que bancada transborda, contra um time, eu concordo com o Luxemburgo, perdido e por isso no ritmo abaixo do São Paulo. E de um time que parece que quer mais o título do que quer o Corinthians. Em todos os aspectos, quando a gente fala desde a diretoria até os jogadores, a comissão técnica. O Luxemburgo não deu entrevista agora no final de semana falando que o brasileiro era prioridade. Para mim, estava se defendendo disso. Porque você não ia convencer ninguém que o jogo do Corinthians no final de semana era mais importante que esse. Nenhum corintiano vai ser convencido disso. Ele explicou antes a derrota. Explicou antes a derrota. Sentindo o que ia acontecer após 12 jogos invictos que ele vencia com o grande Ele estava olhando para o outro lado. Ele sabia. Então, olha, mas acho que assim, o que a gente viu hoje foi um reflexo do que Corinthians e São Paulo vinham jogando nos últimos tempos. Exato, já. De verdade. E é uma loucura, porque a gente fala de um Corinthians com 11 jogos sem derrotas. Era um Corinthians que vinha melhorando nos resultados. E quantas vezes a gente fica à sentou vontade aqui, né? e falava que os sobre resultados eram bem melhores do que as atuações do Corinthians. E o São Paulo passou por uma pequena série negativa, que incluiu, inclusive, um jogo contra o Corinthians fora de casa. Nesse jogo contra o Corinthians empate com o Bahia em casa e uma derrota para o Atlético o São Paulo deu 15 finalizações, o Corinthians deu 5 finalizações. Então eu acho que, assim, de novo, a exemplo do que já tinha acontecido contra o Palmeiras, o São Paulo passa de maneira incontestável pelos 180 minutos que jogou diante do seu adversário. Talvez diferente até do caso contra o Palmeiras de maneira geral, se você olhar no macro, no amplo, não tem discussão hoje que o São Paulo é um time melhor do que o Corinthians. Eu acho que assim, o trabalho do Dorival é infinitamente superior ao trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Faltava ao São Paulo, e quantas vezes a gente não falou isso também, a qualidade individual, o cara que fizesse diferença, porque por mais guerreiro, por mais brigador que seja o Caleri, ele não é esse cara tecnicamente, nunca foi. É um ídolo da torcida e tem todos os motivos para ser ídolo da torcida, mas não é esse cara que faz diferença na qualidade técnica. Hoje o São Paulo teve um Lucas que já tinha jogado muito bem nos seus 2 primeiros jogos. Inclusive, no jogo contra o Atlético, quando acabou fazendo pênalti e tudo mais, é um cara que começa de uma maneira espetacular. E eu acho que assim, a trajetória do São Paulo para chegar nessa final da Copa do Brasil não deixa dúvida nenhuma em relação ao que o time é capaz de fazer, a maneira como ele joga e aos méritos do Dorival Júnior. Faltava qualidade técnica, essa qualidade chegou. A discussão sobre a relação com o Flamengo numa decisão, acho que é uma outra história. Sim. Claro que você tem muito mais qualidade do outro lado individual, mas hoje, a um mês da final, coletivamente, também não existe comparação entre São Paulo e Flamengo. Acho que você fala em trajetória, e eu estou muito com você. O que a gente viu hoje, a gente pode olhar e falar, o Corinthians poderia oferecer um pouco mais de resistência no primeiro tempo. Não acho que o Corinthians poderia fazer mais no segundo tempo quando teve ali no final. No segundo tempo, o Corinthians é aquilo ali. Abafa, pressão e pouco a saber o que se fazer com a bola para chegar lá. É muito mais na base da intuição ali, vamos ver o que vai dar. É muito mais isso. E demora a entender que poderia ter a bola. O São Paulo da Copa do Brasil é isso. O São Paulo da Copa do Brasil já falou. O Corinthians da Copa do Brasil é isso. Ele vai mal contra o Remo, pênalti. Vai mal contra o Galo, pênalti. Nenhum gol vai fora mal, de casa. Nenhum. Vai mal contra o América Nenhum, Mineiro. Não, vai mal contra o América Mineiro, pênalti. Contra o Remo, fora de casa, nenhum gol. Contra o Galo, fora de casa, nenhum gol. Contra o América Mineiro, fora de casa, nenhum gol. A gente conversar com o nosso Biro na redação, nosso Birataniel. Hoje, fora de casa, nenhum gol. O Corinthians não tem muita ideia do que fazer. Contra o Palmeiras não há, né? Então, assim, o Corinthians é isso aí. O que acontece é, quando a gente parecer chato, mas não é chato, é tentar entender o jogo, quando a gente falava, olha, é mais resultado do que desempenho. Aí tentava se vender essa coisa. Mas estamos ganhando. Mas são 7 jogos. E hoje pegou. Só uma coisa, o Remo não tem qualidade, desculpa. O Remo não tem qualidade, o América tem menos. O Galo não entendeu que era competição. Essa cena. O São Paulo entendeu a competição e tem qualidade. Essa cena do Lucas, eu só interromper, porque eu acho uma coisa muito legal no futebol de hoje. É óbvio que o jogador, principalmente quando é mais jovem, tem a prioridade pelo dinheiro. A gente tem visto muitas transferências hoje em dia, né? Dinheiro. O dinheiro não compra isso que o Lucas, essa sensação que o Lucas teve hoje no estádio. De você jogar pelo time que você realmente gosta. Porque eu gosto de falar um pouco sobre essa coisa, um pouco do espírito amador que o futebol tem. A reação do Lucas, a dedicação e pós-jogo, a emoção dele. Se ele ganhasse uma Champions League, ele ficaria muito emocionado. E talvez ele até, não sei mesmo, preferisse ganhar uma Champions League do que ganhar uma semifinal de Copa do Brasil.
porque tem muito mais valor para a carreira dele, profissionalmente, etc. Mas o tipo de sensação que ele tem ali, para mim, é uma coisa que chama muita atenção, porque ele fez a escolha pelo clube, obviamente, se ele mexesse com os empresários, ele teria proposta para ganhar mais em outro lugar. E ali é uma relação de jogador com clube, torcida, que veio agora e que tirou o principal adversário da equipe, vigando por 2-0, chegando à final da Copa do Brasil. Então eu acho que é muito legal essa cena, porque as pessoas precisam entender que futebol, sim, a carreira do cara, o cara tem que ganhar dinheiro, ele escolhe se ele quer ganhar dinheiro, se ele quer ver essa emoção, etc. Mas o futebol, às vezes, não é só dinheiro. E como você fala do Lucas, né? Como esses melhores momentos que a gente tá vendo ali, especialmente do Lucas, explicam o jogo, né? Porque ele jogou sem a bola, ele marcou. E como ele se movimenta e como o Corinthians não consegue acompanhar. O Corinthians marcou ele distante. Com o olho, assistindo Agora, assim, ele entrar, é muito fazer mais, gol, pra perder gol. É muito mais fácil correr a 200 por hora quando você sabe para onde correr, né? O Corinthians, Você correr também. o Corinthians é um time mal treinado. A gente vem falando isso aqui com as vitórias e o tempo de invencibilidade, né? Então é mais fácil falar agora do que ficar encontrando desculpas para dizer que está tudo bem, está evoluindo quando não estava, né? Isso não estava. O São Paulo, quinta-feira passada, ganhou do São Lourenço, um time que se defende milhões de vezes melhor do que o Corinthians. Concordo. 5-4-1. Um time que é muito mais estruturado que o Corinthians e que faz tudo isso com 1/10 do orçamento do Corinthians. Ou tem alguma mentira aí? Não. Não. Né? E ainda o São Paulo superou o árbitro na quinta-feira passada. Você precisa só anotar, eu queria só deixar isso claro, porque na quinta passada o árbitro era aquele árbitro que era o VAR de Brasil e Argentina, que eu também dei uma cotovelada no Rafinha e ele não viu. Como ele foi um primeiro tempo no Morumbi para não ver nada. Então São Paulo tem todos os méritos de ter superado até a arbitragem. E aí a gente tá vendo o Lucas, né? Primeiro em tudo. Aí eu pergunto para vocês, aí vem o Corinthians pro Lucas por dentro. E o Lucas, na Premier League, Paulo, jogava dentro do quê? De 1 metro quadrado. Na Premier League você tem 1 metro quadrado para jogar. Se você conseguir jogar naquele metro quadrado, você tem sucesso. Você imagina em 100 metros quadrados contra o Corinthians. 10 por 10. O que o São Paulo fez o jogo todo? A gente acabou de ver várias vezes. Chegava no fundo, cruzava pro funil, para entrar da área. Sim. No fundo, para trás. Porque sabe que o Corinthians vai todo para dentro do gol. E o que foi uma enormidade no primeiro e segundo tempo. Chegava no fundo, para trás. No fundo, para trás. Por quê? Porque o Corinthians ele é espaçado, mal dimensionado, porque o jogador sai para caçar, não volta, não sabe se sai, não sabe se fica, sai para perseguir, o Gil sai para perseguir no lado, a bola entra na área, o zagueiro não tá lá. Quer dizer, o Corinthians é um negócio assim, bem mal treinado. Agora, tem gente que o tempo todo falou, não, o Corinthians tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando. E você tá vendo que não Baseado tá. nos resultados. Aí vem... que aí entra a mística do Bini, é o seguinte, Itaquera ainda causa problemas pro São Paulo. Isso é um fato, isso é fato, né? Agora, o jogo de hoje, ele estava se avolumando, crescendo a resposta. Aí você pega um time que é cheio de buracos, mal espaçado. E é muito fácil dizer que a diferença foi de velocidade. Seguinte, Intensidade, de né? intensidade. Lógico, porque aí você coloca na conta que quem estava no Mas você campo. sabe de onde vem a intensidade? Eu montei, mas não fizeram. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vou a 200 por hora. Eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Eu ando a 20. Lógico, eu não Não, e tenho, outra eu não coisa, tenho né, decisão. Calçade? Eu ando a Eu 20. acho que a questão Na não é rua que você nem... não conhece, na escura, não tem iluminação cheia de buraco, você vai devagar. É o seu Corinthians. Só que você tá passando nessa rua tem tempo. Você tá passando nessa rua tem tempo. A cara do Vitor ouvindo a metáfora. Foi maravilhosa. Eu adoro metáfora. Mas o povo entende, é mais fácil. Né? Porque o que eu acho, assim, a questão não é nem a escalação. Eu não acho que a escalação do Vanderlei tenha sido equivocada, não. O problema é a falta de organização mesmo dos jogadores saberem o que fazer. A ideia, e acho que ele estava respondendo a uma pergunta sobre começar com o Wesley, que tudo bem, até teria uma lógica para você ter alguém para puxar um contra-ataque. Né, já que o Yuri Alberto não é um jogador que consiga fazer isso. Aliás, o Yuri Alberto, né, infelizmente, acho que pro Corinthians, para ele, não tem conseguido fazer quase nada, né? E mandaram meio o Corinthians. Sempre... E é claro que a ausência do Roger Guedes acaba sendo muito sentida, porque era o Roger Guedes quem resolvia os problemas do Corinthians em vários jogos como esse, em que o Corinthians não produzia absolutamente nada. Mas é maluco que, num jogo em que você opta por reforçar a sua capacidade de marcação no meio-campo, né? Porque foi isso que o Corinthians fez com a escalação determinada pelo Vanderlei. E repito, não acho a escalação errada. Se você olhar para o que tendia a ser o jogo, e acho que o jogo tendia a ser justamente o que foi no começo, né? Um São Paulo dominando, martelando, com a bola o tempo todo. Era normal que o jogo fosse assim. Não conseguia ver um outro panorama olhando para o que tem sido o Corinthians e olhando para o que tem sido o São Paulo. Mas que pelo menos essa sua escolha
te desse essa capacidade de marcação, de tirar espaço, de preencher os buracos do campo e nada de disso. sair uma vezinha ou Então, outra, uma vez a cada 15 minutos. Passar pelo meio de campo. O sair eu concordo com você, mas assim, o sair era mais complicado. Com essa escalação, ia ser complicado sair. Tanto que Se você joga a bola pro Yuri Alberto Isso. ali sozinho pra ele escapar na velocidade, Mas você não aí vai eu conseguir, vi a mas- entrevista do técnico. Não. Ele acabou de falar que preparou o time para jogar no contra-ataque no primeiro tempo. Na verdade, o time dele deveria ter posse de tudo bola. bem, Porque Os que ficavam na frente, quem eram? Junto com o Yuri Alberto era o Renato Augusto. Isso. Era o Renato Augusto. Os outros todos, o Adson tava fechando de um lado, Jean. o Juan tava fechando do Jean. outro lado e os dois volantes. era o Renato do no Adson. lugar dos 3 jogadores escolhidos. E o Adson, talvez. Renato no lugar de um dos 3 jogadores, ou no lugar do Adson. E um jogador de velocidade na frente para você ter construção e para você ter saída de bola. Não, e pra você Nesse- ter minimamente. O Yuri vai escorar. Pra alguém, você não tem segunda bola. Por isso, É o Chicago, bola Adson. não É o Adson que teria essa, Tinha? essa capacidade de... Então, e o jogo de São Paulo, todo mundo sabe. mal também. O São Paulo cria volume. É arquibancada e time, pressão e saída de bola, perde a bola, pressiona, perde a bola, pressiona. Você vai tornando o jogo desconfortável no jogo de mata-mata. Tudo que você não pode fazer é ajudar o time adversário a crescer mentalmente. Falou na abertura, primeiro comentário pro seu Calçade, é um jogo mais emocional do que, óbvio, tática pesa muito, você tem que jogar organizadamente, a gente está falando, técnica pesa muito, citamos o Lucas, mas quando você cria volume, os seres humanos vão sucumbindo e os outros vão crescendo. Essa é a diferença do mata-mata para o jogo de pontos corridos. Olha as Copas do Mundo, estão em jogo só, como as coisas podem ficar cada vez mais aleatórias, uns chegam ali enormes quando não são tão Então, peraí, grandes. você é e assim por adepto diante. do água mole em pedra dura e não, Totalmente. e não do quem não faz toma. No mata-mata? Sim. Acho que ambos podem valer, mas acho que você cria volume. Você Eu tô torna o jogo... brincando. Mas, assim, aliás, só pra fazer uma justiça, porque é normal que todos nós falemos do Lucas, porque é a grande diferença, é a injeção de qualidade Luciano técnica fez o que gol o no São jogo de Paulo ida. precisava. Não, mas o Wellington Rato, convenhamos, né? Ah, sim. Assim, fez uma partida. Abriu. E por mais que ele tenha perdido o gol no final, que poderia ter matado o confronto e ter feito o São Paulo não sofrer tanto naqueles 10 minutinhos finais, o único momento em que sofreu, também porque o Vanderlei aí colocou todos os caras com capacidade criativa e tal. Mas ele fez uma baita partida, porque ele já fazia um grande jogo antes mesmo de colocar a bola onde colocou. E quando você abrir o cita placar. o Wellington Rato, o que ele marcou quando teve pernas do lado direito? E o Lucas, o quanto marcou quando jogou sem bola? Eu acho que isso explica muito o São Paulo, mais do que o jogo com bola, porque o volume de jogo é criado na troca de passe, mas principalmente na velocidade com que você recupera a bola. Você citava agora há pouco, falava com o Jean, dá pra passar do meio de campo, criar alguma coisa a cada 10 minutos, Inclusive, cada naquele 15 amasso minutos. do primeiro tempo. E, No amasso e a torcida enlouquecida vai junto. Você vai criando ali o ambiente. né? Pois O é. Data ESPN passa aqui, no primeiro tempo, 24 ações do São Paulo na área do Corinthians. 2 do Corinthians na área do São Paulo. Se eu não me engano, 3 finalizações a 1. Então, isso não é só intensidade. No primeiro tempo? A intensidade, Um bom 5 a 0. ela é fundamental, mas é a intensidade que carrega um jogo. Isso. A intensidade do São Paulo carrega um jogo. Isso, eu acho que tem, pra gente, eu acho que sim, água mole e pedra dura, já citou de volume, mas tem 2 momentos no primeiro tempo muito claros. O primeiro de muita intensidade, jogo apoiado, triangulação, o gol sai de um chute fora da área, mas São Paulo já pressionava muito com aproximação, inversão e aproxima que... Não tinha exigido defesas do Cássio ainda, mas estava com uma pressão. desconfortável Sabia como estava criando. No segundo momento, a bola vai para o Corinthians. E aí é o que você fala, sem bola também. E aí estoca rápido, acelera, sai rápido. Tem saída do Lucas, tem saída de Rato também. Então, o São Paulo, ele joga de 2 maneiras e muito bem. Não é simplesmente algo aleatório, já engata a quinta, sexta, vai a 200 por hora e vambora. Não, ele entendeu o que o jogo pedia no início, e acho que tem isso, tem Morumbi. Não me lembro qual jogador que fala, desde que a gente passou ali aquele ônibus, tem tudo. Tem um ambiente, Wellington Rato. você torna desconfortável, você amassa com bola, depois você vem. Que aquilo aí também vai te descalçar a perna. Se você chama o Corinthians, não que você precise verbalizar, mas você sabe que o Corinthians tem dificuldade com bola. Uma pressão ali pra lá e pra cá. E aí você começa a pressionar, você fala, jogar com bola. Rouba e acelera. Rouba e acelera. São 2 modelos de um primeiro tempo. Não é só o abafa, não é o abafa pelo abafa. Exato. E isso é Dorival. Tá aí, galera, São Paulo na final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo na final. O São Paulo tinha uma partidaça, né, contra o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Foi um jogo impecável do São Paulo no primeiro tempo. O São Paulo não tomou conhecimento e amassou o time do Corinthians no Morumbi. O torcedor está orgulhoso, né, do que viu ontem. O time representou a torcida e conquistou essa vaga na final da Copa do Brasil, revertendo, né, mais um placar. Já tinha revertido o placar do jogo lá na Sul-Americana e ontem não foi diferente. O Tricolor mostrando muita raça, muita vontade e atropelou o Corinthians no Morumbi. 2-0 ficou até barato, principalmente pelo jogo do primeiro tempo, aonde só deu São Paulo. Se não me engano, o Corinthians só finalizou uma vez no primeiro tempo. O Corinthians veio esboçar ali uma reação já nos últimos 10 minutos ali do segundo tempo. Foi quando o Dorival fez algumas mudanças. O Luxemburgo também mudou até por conta do jogo, do resultado, né? Tinha que ir para cima mesmo, mas o São Paulo segurou a pressão. Rafael fez até umas defesas importantes ali, né, na reta final,
mas o São Paulo conseguindo avançar para essa final da Copa do Brasil. O primeiro objetivo, né? Dando o primeiro passo, que é chegar à final. São Paulo que quer muito conquistar esse título da Copa do Brasil. Está na final. Agora é aguardar, né, esses 2 jogos aí da final contra o Flamengo. Vamos aguardar também o sorteio dos mandos de campo para ver onde vai ser o primeiro jogo e o jogo da volta. E a torcida está feliz, está em festa, está comemorando, né? Porque o São Paulo, além de eliminar o seu rival, atropelou o Corinthians. Foi uma partidaça, o Lucas mesmo jogando demais. O Wellington Rato jogou muita bola. Não só esses 2 jogadores, mas o coletivo funcionando muito bem. E o Tricolor avançando, chegando na final com todos os méritos. Dorival Júnior fazendo esse excelente trabalho no São Paulo. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Você que é torcedor do São Paulo, que tá feliz, né? Tá contente. Deixa aquele like no vídeo. Se inscreve também para você estar recebendo todos os vídeos, todas as notícias. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.